No momento da destruição do Templo de Jerusalém, o Talmud, né, traz esse relato, que é a coletânea judaica, que o sumo sacerdote, no momento da queda do Templo de Jerusalém, ele joga as chaves para cima, um ato de desespero. Devolve as chaves, né, para Deus. Deus, você nos concedeu esse poder, essa autoridade. Nós não fomos capazes de proteger o templo. Toma de volta essa autoridade. E a rica tradição judaica, inclusive, isso não é ponto pacífico, né, dentro da história, mas é um dos relatos da rica tradição judaica que do céu surgiu uma mão e pegou de volta essa chave. Mas o que é certo, e que o próprio Talmud diz isso, explica que as chaves do templo não foram encontradas. E esse símbolo das chaves, eles eram marcantes para um judeu religioso de 2000 anos atrás. O poder das chaves estava com o sumo sacerdote. Quando o templo pegou fogo, quando as portas se abriram sem ninguém estar por perto, foram até o sumo sacerdote, o detentor do poder das chaves. Então, o significado do sumiço das chaves, ele vai além do simbolismo. Se você é um cristão convertido do judaísmo no ano 70, ou se você é um dos apóstolos que foi judeu um dia, está familiarizado com a tradição judaica, né? Esse evento, a destruição do templo, do terceiro templo, e todos esses eventos que aconteceram, esses símbolos que aconteceram em meio à destruição do templo, vai adquirir uma dimensão ainda mais profunda. Nós estávamos no ano 70, pessoal, não vou dizer o auge, mas um dos auges de perseguição da igreja primitiva. Enquanto o templo de Jerusalém caía de um lado, a igreja permanecia de pé do outro. Nos escritos sagrados, do Novo Testamento, em especial aquele que Jesus prevê a destruição do templo, em Marcos 13, destaca-se não apenas pela natureza profética de Jesus, né, mas, sobretudo, pela profunda conexão com a edificação da igreja e o estabelecimento do sacerdócio no Novo Testamento. Certo? Esses eventos do ano 70, né, tinham um simbolismo muito forte, além do fato histórico. Né? Jesus sabia que após sua morte, sua ressurreição, o templo seria destruído. Né? Com essa consciência, ele edificou a igreja sobre Pedro. Pedro, a pedra fundacional, a Even Shetirah, a pedra fundacional. E Pedro se tornou o novo sumo sacerdote, com o poder das chaves em suas mãos, deste novo tempo. Vocês estão conseguindo entender isso aqui? Percebam que não era preciso dizer a palavra sacerdote ou chamar Pedro de sumo sacerdote. Não, Jesus ele não precisava dizer assim, tu és Pedro e tu serás o sumo sacerdote da igreja, da minha igreja. Tu serás o... E muitos protestantes pedem, se Pedro tivesse essa importância toda, Jesus tinha dito isso claramente. Mas ele disse claramente, ele não disse para a gente. Um cidadão brasileiro, 2025, 2000 anos depois, século 21. Ele disse para Pedro, que estava familiarizado com a pedra, estava familiarizado com o poder das chaves. Os apóstolos estavam familiarizados
com tudo que Jesus estava falando ali, pessoal. Não precisava de interpretação. Vamos interpretar o que Jesus está querendo dizer com Pedro. Eu não estou entendendo o que ele está querendo. A mudança de nome é peixe pequeno. Simão vira Pedro, isso é o básico do básico. O negócio é muito mais profundo. Então, ó, Simão vira Pedro, né? Pedro significa pedra. Ele diz que Pedro vai ser a pedra da igreja. Sobre Pedro, eu vou construir a minha igreja, ou seja, os apóstolos sabiam o que isso significava. Todo o tempo, pagão ou não, há 2.000 anos atrás, tinha a pedra fundacional. Eu te darei as chaves todo mundo sabe, todo mundo aqui sabe o que é. Todo mundo aqui sabe o que é. Mateus sabia o que Jesus já queria dizer. Caramba, ele está dando o poder das chaves. Jesus está fundando uma nova instituição e está dando o poder das chaves a Pedro. Né? Ou seja, aquele diálogo ele foi naturalmente entendido por todos os inseridos no contexto daquela época. Não só os apóstolos, mas a própria igreja que viria depois. Por isso que os sucessores de Pedro eram obedecidos mais que os próprios apóstolos. Se a gente pegar o caso de Clemente, por exemplo, lá no final do primeiro século, quando a igreja de Coríntios expulsa o bispo de Coríntios de lá, né, na pancadaria, a galera estava saindo na porrada em Coríntios. E aí Clemente escreve uma carta aos Coríntios, o Papa, 95 depois de Cristo, escreve uma carta aos Coríntios. Em outras palavras, ele diz o seguinte, ó, pessoal, acaba com isso aí, quem manda que sou eu. Tá certo? Acaba com isso aí. Só que João está vivo nesse período. Né? A igreja recorre a Clemente. E João está vivo. Ninguém vai... João, aqui nos Coríntios o pessoal está brigando demais. Cara. Discórdia aqui muito grande. O pessoal vai a Clemente em Roma. Sem questionamento. E João aceitou isso. Sem questionamento. Sem questionamento. Porque essa tradição que deriva dos apóstolos era conhecida por todos aqueles. Sem questionamento. Eles viveram naquele ponto. Né? Então, percebam, esse ato simbólico, ele tem profundo significado sacerdotal. Né? Os padres da igreja, eles interpretam Mateus 16, as chaves de Pedro, né, como com termo sacerdotal, com autoridade sacerdotal. Não se trata apenas de uma concessão de autoridade, mas de uma investidura. Vocês conseguem compreender? Investidura sacramental. Muitos teólogos, eles dizem, pessoal, que é nesse momento, tá certo? Em Mateus 16, que Jesus estabelece o sacerdócio do Novo Testamento. Ele dá a Pedro não apenas a autoridade de governar, de pastorear o seu rebanho, tá certo? Mas também a autoridade de oferecer sacrifício como um sacerdote. Né? O sacrifício do Novo Testamento, Jesus vai instituir na última ceia, é aquele que todos os sacerdotes vão oferecer desde Pedro até os nossos dias. Jesus ele está criando um ofício singular, um ofício de liderança, de autoridade, de sacerdócio, que não morre com Pedro. Essa consumação dos séculos não fazia sentido morrer com Pedro, mas que vai, de fato, até o fim dos tempos. Ou seja, esse ofício, ele transcende a limitação humana. Transcende a limitação. Por isso que o papado ele é divino. Por isso que são 267 agora, né? Próximo. Sem acabar. Sem chegar no pior dos momentos e ó, não vai dar certo mais, pessoal. A igreja acabou. Não. Mesmo diante das piores catástrofes, a figura do Papa está lá. Né? Mesmo diante das piores tragédias, dos piores momentos da história da igreja, a figura do Papa está lá.